Bom dia, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Quero cumprimentá-los com a paz de Cristo, aos ouvintes, aqueles que chegarem até o alcance deste vídeo, que possam realmente ter um bom dia, um resto final de semana abençoado. Amém? Queridos, ao meditar a palavra de Deus, eu gosto muito a cada vez mais eu me sinto apaixonado por Jesus, pela beleza da sua santidade, da forma em que Ele tem de nos conduzir à vida eterna. E uma das partes mais importantes, mais inteligentes que o ser humano ele possa ter é ser ovelhas. Eu aprendo isso quando eu vejo, um povo que obedece à palavra de Deus, que está no centro da vontade de Deus. E eu fui buscar na Bíblia, um texto que eu já li há muito tempo. Está baseado no livro de João, no capítulo 10, no versículo 25 a 42, onde Jesus, por pregar a verdade, por anunciar a verdade, por anunciar que ele e o Pai é o mesmo, alguns judeus procuravam apedrejá-lo por essa natureza de Deus que ele tinha e tem, mas eles não encontravam nenhuma ocasião, e ele fazia perguntas: é por tudo que eu faço, pelas obras que eu faço de meu Pai? Ou seja, é pelas curas divinas, é pelas almas que são resgatadas, que vocês me apedrejam? E os judeus respondiam para ele: não é por isso, é pela blasfêmia. Porque aqueles ali não acreditavam que Jesus era Deus. E não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Achavam, sabiam que ele estava pregando era verdade. Mas só isso não bastava para eles. Eles queriam arrumar uma ocasião para poder apedrejá-lo. Mas o nosso mestre, amados, como sempre, ele tem uma saída, para toda e qualquer situação que vier confrontá-lo. Jesus até perguntava para eles: é por isso que vocês querem me apedrejar? Até eles não encontrarem mais nada como acusá-lo e o deixaram. Por que eu quero isso, irmãos? Eu gostaria que você, que é o leitor, que gosta de assistir esse vídeo, alguma coisa, faça a sua reflexão lendo a Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 10, versículo de 25 a 42. E sim também como outras referências. Você vai encontrar 10 características que eu pontuei aqui, 10 características de uma ovelha. Primeira característica: a ovelha tem que parecer, ou seja, parecer com ovelha e não com bode. Olha só, por que ela tem que parecer com uma ovelha e não com bode? Porque, não sei, quem já conhece, já trabalhou na roça, conhece os animais. Sabe que o bode ele é sempre rebelde. Ele é sempre atrevido, ele quer ficar pulando a cerca, quer ficar fazendo coisa e outra. Se você passar perto dele, ele te ataca. A ovelha não, ela é mansinha. Ela é inteligente. Então são essas características que nós, como cristãos, Jesus, quando nos chamou de ovelha, ele nos chamou para ser realmente ovelha. Eu não quero ser bode. Eu não quero ser. Eu quero ser ovelha. A palavra de Deus vai dizer que importa obedecer do que sacrificar. Muitas das vezes eu quero me achar mais importante que o pastor da igreja, mais importante que Deus, mais importante que o meu líder.
Louvo a Deus pela vida do meu pastor, pela vida dos meus líderes, do nosso líder de escola dominical, nosso superintendente, né? Sou grato a Deus pela vida de cada um deles, né? E atributo a Deus pela inteligência de colocá-los para ser meus líderes. Isso é a respeito, amados. Isso é coisa que vem de ensinamento. Isso não vem de berço. Muitas das vezes que nós aprendemos de berço, nós, né, acabamos aprendendo coisas que não convêm com essas características. A terceira característica é: a ovelha produz lã o tempo todo, desde que nasce. Não precisa mandar. Precisa mandar e entende que ela foi feita para alguma coisa. Olha aí. Mais uma característica, a terceira característica. Ela entende que ela tem que produzir lã. Nós cristãos, Jesus vai dizer assim, ó: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sede, pois, meus imitadores. Ide e fazeis discípulos. Nós somos chamados para fazermos discípulos. Nós somos chamados para produzir lã. Esse é o ofício de uma ovelha, para obedecer. E não para nós tomarmos atitude que não convém com a vontade de Deus. E nem precisa mandar. O pastor não precisa ficar todo dia, não, da ovelha lá, não, você tem que produzir lã, lã boa, lã perfeita, não. Ela sabe que ela tem que produzir. Ela sabe que ela precisa ser produtiva. A ovelha sabe que ela tem que produzir na obra de Deus. Mas tem que ser bons frutos. Eu não posso produzir maus frutos. A mesma fonte que jorra água doce, ela não pode jorrar água amarga. Um fruto de desobediência. Isso é ovelha, comprometida com a obra, comprometida com o seu pastor. Então essa é a terceira característica que eu pontuei. A quarta característica vem: a ovelha não come qualquer coisa. Aleluia. Aleluia. Por isso, amados, está aí a importância da escola dominical. Você que é ovelha verdadeira, os meus irmãos da nossa igreja também, eu falo, porque essa palavra é ampla. Não estou aqui, irmãos, para exortar a ninguém, porque para isso nós temos o nosso pastor com a autoridade que Deus o deu, e nós devemos toda a honra e devemos a ele todo o nosso respeito. Quero tributar ao nosso pastor todo o nosso respeito e gratidão por ter me suportado. Porque ser pastor de ovelha não é fácil, amados. Já acompanhei alguns pastores e sei o que eles passam. Então eu quero agradecer o meu pastor de coração por ter tido comigo essa paciência até hoje. Eu sei que cuidar de ovelha não é brincadeira. Então essa quarta característica: não come qualquer coisa. Ei, o cara sobe no altar, vai lá, chega lá, vem não sei da onde, às vezes prega uma palavra. A ovelha, ela tá ligada. Oi, ligada. Você que é ovelha, participa da escola dominical. Não perde a escola dominical, participa, irmão. Fica ligado. Porque você pode chegar em algum lugar e algumas pessoas que não convêm com aquilo que você aprendeu, querer te ensinar coisas que não é de Deus. Não come qualquer coisa. Essa palavra aí, não. Isso aí eu aprendi na minha igreja, com o meu pastor, lá com meus professores de escola dominical. Isso não é assim, não. Pra cima de mim, não, mano. Essa aí é a quarta característica da ovelha que eu pontuei. Vamos para a quinta. A ovelha
ouve a voz do seu pastor. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Será que eu preciso falar mais alguma coisa sobre isso? Você que está na igreja, que nós estamos aí buscando, nosso pastor está aconselhando, vem para a oração, vem para a escola bíblica dominical. Começamos até com um grupo razoável. Só que o que eu quero pedir, amados irmãos, nessa palavra de ilustração para vocês, uma palavra, né, que foi orientada por Deus, não deixe de participar. Na quarta característica, a ovelha não come qualquer coisa. Mas sabe por que ela não vai comer qualquer coisa, amados? Porque ela está alimentada com coisa boa. Então, se você não participa da escola dominical, se você é rebelde, não ouve a voz do seu pastor, nosso pastor está ali preparando estudo, prepara uma palavra, traz um alimento fresquinho para você, direto do trono, aleluia. Mas você não come. Você não vai, você não está lá. Você não está na escola dominical. Você não está nos ensinos de terça-feira. Então você não vai aprender. Quando o estrangeiro chegar com uma palavra diferente, você vai ficar em dúvida. Porque você não aprendeu. Então essa é a quinta característica. Ouve a voz do seu pastor. Escuta, aprende, abre os seus ouvidos. Irmãos, quando eu estou na igreja, meu pastor está pregando, eu fico ali, atento. Eu glorifico a Deus, exalto, enalteço o nome do Senhor, mas eu estou atento à palavra. E se alguém pregar algo ali que eu sei que não é de Deus, eu não aceito, não. Eu não vou dar amém para aquilo ali, não. Muitas vezes o cara está pregando, fala uma heresia lá, você está glória a Deus. Por quê? Porque você não aprendeu. E você não prestou atenção. Então essa quinta característica, ouvir o nosso pastor. Ouve a ele, você que é ovelha, a ovelha verdadeira, ela ouve a voz do seu pastor. Não adianta bode chegar, adianta lobo, vir aquele ruído chamando de longe lá, que ela fica, isso não é meu pastor, não. Essa palavra aí não vem, não é meu pastor, não aprendeu, não ensinou isso, não. Então, peraí, vamos ficar quietinho aqui. Isso não tem nada a ver conosco. Amém? Sexta característica, a ovelha, mesmo quando sabe que vai morrer, não reclama, não se irrita, nem tenta fugir. Eita glória, essa aí é forte. Essa é forte, amados irmãos. Eu vi essa característica naquela missionária que nos trouxe aquela mensagem poderosa, direto do trono de Deus, aleluia. Louvo a Deus pela vida dela e clamo ao meu Senhor que dê a ela muita vida, para que ela possa continuar pregando essa palavra, não fugindo da raia, não fugindo dos compromissos. Mesmo ela sabendo, como ela mesma disse, que praticamente ela tem já a sua sentença de morte. Mas ela não foge. Não foge. Talvez nós, por causa de uma dor de cabeça, uma dorzinha aqui ali, não vou na igreja, não, eu estou com dor de cabeça. Mas para o seu trabalho você tem que ir. Uma dor de cabeça não para você de ir para o trabalho, não. Você toma ali um analgésico e vai. Mas para a igreja você não vai. Sabe por quê? Porque você não é obediente. Porque você não é obediente, você não dá crédito àquilo que Deus tem ensinado a você, aquilo que o nosso pastor, o nosso líder tem ensinado. Porque você não participa de escola dominical. E muitas das vezes você cai nessas pegadinhas de Satanás. Coloca ali uma dorzinha de cabeça, você já sabe que você não vai, então ele já tem um ponto ganho com você. Então, amados, não deixa. A ovelha não se irrita. Mesmo quando o seu pastor está exortando, está corrigindo ela continua tranquila. Continua tranquila. Não foge da exortação.
Quando o pastor vai dar uma palavra lá de exortação na igreja, o culto é de ensinamento. Quantos nossos cultos de ensinamento, como é que tem sido? Muitas vezes a igreja é vazia, porque as pessoas não gostam de ouvir verdade, não gostam de ouvir uma palavra de conserto. Então essa é a sexta característica: a ovelha não se irrita e nem tenta fugir, mesmo sabendo que vai morrer. Porque todos nós sabemos, a única certeza que nós temos nessa vida é da morte, a não ser que Cristo rebata a igreja. E eu espero estar nesse grupo que vai para o arrebatamento. Caso contrário, vamos morrer. Mas o morrer em Cristo é viver para nós. A verdadeira ovelha, ainda que ela vai morrer, mas ela vai morrer em Cristo. Ela vai apenas atravessar para o outro lado e vai cantar o hino da vitória. Aleluia. A sétima característica: a ovelha é mansa. Ovelha é mansa. A ovelha pode ser corrigida, pode ser confrontada, mesmo quando ela é confrontada por algumas pessoas, por alguns, ela permanece quietinha. Silêncio. Silêncio. Isso é ovelha. Isso é característica de ovelha, ser mansa. Tem pessoas que dizem que é ovelha na igreja, mas quando o pastor resolve exortar, ô glória, só o sangue. Então, irmão, aprenda ser ovelha realmente, ter mansidão. E se está nos frutos do Espírito, está nos frutos do Espírito, ser manso. Então, se nós realmente que dizemos ser ovelha, que nós venhamos ser realmente ovelhas, amados, ser manso, mesmo quando a situação é adversa, mesmo quando a situação tem tudo para que você se exploda, que você brigue, mansidão, essa é a palavra. Que desse jeito, né, os anjos do Senhor vai chegar ao seu lado e vai combater. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas é contra principados e potestade. Então o único que pode querer tirar sua paz é o adversário. Mas se você for ovelha realmente, você vai estar dos parâmetros da vontade de Deus. Sétima característica: mansidão. Então você que quer aprender, anote, pode anotar. A oitava característica: a ovelha unida. Aí chegou mais um ponto difícil. Ovelha unida. Jesus, né, nos compara como ovelhas, porque quando aí seu pastor está levando um grupo de ovelhas, ou está pastoreando, pode observar, irmãos, que elas andam sempre em fileirinha, sempre juntinhas. Elas têm união. O lobo vai chegar para atacar? Elas são unidas. Ele quer pegar desgarrada. O lobo não ataca um bando de ovelhas se elas ficarem juntas. Não consegue, não entra. Mas quando ele tenta te espantar, ele tenta espantar as ovelhas, para que elas saiam do grupo e se desgarrem em algum lugar, aí eles atacam. Mas se você é ovelha de Cristo, você permanece unidas, e assim vencerá, em nome de Jesus. A nona característica: não são ovelhas, são obedientes. A verdadeira ovelha, ela obedece. Está na passagem: importa obedecer do que sacrificar. Então essa é a característica, a nona característica da ovelha: obedientes. Nosso líder falou? Sim, senhor. Nosso pastor falou? Sim, senhor. Eis-me aqui, pastor. Essa é a característica de uma ovelha, nona característica. E a décima, para encerrar: não se aproxime de lobos. Aí vem uma palavra que
ela vai se encaixar muito aí para as pessoas que gostam de ser, quando estão na igreja, são crentes, quando estão lá fora, se misturam no grupo de lobos. Dentro da igreja é cristão, quando sai lá fora não é mais cristão. Então, a ovelha, a verdadeira ovelha, ela não se mistura, ela não compactua com lobos. Não compactua. Ela vai permanecer como ovelha. Seja onde for, meus amados irmãos, a verdadeira ovelha, ela vai permanecer como ovelha. Na escola, no trabalho, no passeio, na rua, no acampamento, onde você estiver, você é ovelha. E nunca devemos esquecer disso. Que a característica da ovelha, essa 10ª característica, é não se aproximar de lobos. Moças que estão preparando para terem um relacionamento, cuidado. Lá fora tem lobos soltos, lobos procurando a quem possa tragar. Uma ovelha desgarrada para poder agir. Então, essa 10ª característica, fica aí para você, essa meditação. Cuidado com os lobos. Para finalizar, eu vou deixar uma palavra, talvez que algumas pessoas já conheçam. Certa feita, um pastor, ele estava ensinando as suas ovelhas. E um grupo de lobo começou a rodeá-lo. E passou a sentir inveja daquelas ovelhas. E pediu ao pastor: como eu faço para ser ovelha? Eu acho tão bonita, elas unidas. Eu queria ser ovelha também. Eu estou cansado dessa vida de lobo, de ter que ficar matando, ficar correndo atrás. Aí o pastor pegou e falou para ele assim: olha, rapaz, você é lobo. A sua característica é outra. Você não vai conseguir ser ovelha, porque você é lobo. E não, pastor, fala para mim o que eu tenho que fazer, que eu vou procurar fazer. Ele falou: pois bem. Falou: aqui, primeiramente, ovelha não come carne. Ovelha alimentada aqui pela minha mão, ela come capim. Começa por aí. Você vai suportar viver sem comer carne, sem atacar, sem ter atitude de lobo? Não, pastor, eu vou. Pois bem, então amanhã você venha na reunião das ovelhas, no grupo. Venha participar. Se você conseguir passar no teste, ele foi o primeiro dia. Está lá as ovelhas felizes, está comendo, pastando, volta o seu pastor orientando, conversando, elas estão ali, ele lá no meio. Ele dava um capim, comia com a cara ruim, também comia aquele capinzinho ali e tal. Mas depois, eu não me foge a memória quantos dias foi, mas depois de alguns dias, o lobo estava faminto. E quando o pastor foi alimentá-lo com o capim, ele quase engoliu a mão do pastor. O pastor falou: eu te falei que um lobo, ele nunca vai ser ovelha. Você é lobo. Amém? Então essa é só para a sua reflexão, sua meditação. Cuidado quando você se aproximar de lobos. Moças, cuidado quando se aproximar de lobo. Porque eles estão aí para destruir a sua vida, sua juventude. Então ore ao Senhor. Deixa que o Senhor separa um varão que não seja lobo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Amém? Então você que gostar dessa palavra, que gostou desse ensino, né? Compartilha aí para nós aí, para que Deus possa estar aí orientando mais pessoas. Um grande abraço, fiquem na paz, que Deus abençoe.